Meu nome é Flávio Xandó, do site fxreview.com.br. Tive a oportunidade de testar o Dell XPS 13 2 em 1 por algumas semanas e vou compartilhar com vocês neste vídeo minhas descobertas sobre esse dispositivo que é muito interessante em vários aspectos. O que me chama a atenção logo de imediato é sua tela praticamente sem borda alguma, uma característica que a Dell chama de tela infinita. Isso faz tanta diferença na construção desse notebook que existem modelos de outros fabricantes com telas de 11 polegadas que têm dimensões muito parecidas com a do XPS 13. Essa diferença é por causa da borda fina. Sua tela tem medida de 13,3 polegadas e ele pesa apenas 1.240 gramas. Arredondando um pouco os números, ele tem 30 centímetros de largura, a tela altura de 20 centímetros e sua espessura varia entre 8 e 13 milímetros. Mas o que o torna especial é sua versatilidade e suas múltiplas formas, que se adaptam a diversos cenários. Oficialmente, ele é chamado de 2 em 1, mas além do modo notebook, há outras 3 formas de uso. O modo tablet é bastante prático para consumir conteúdo, ler notícias, pesquisar em sites e até ler documentos, pois uma página inteira cabe na tela. No modo cabana, assim chamado por conta do formato que o XPS assume, é bastante prático, por exemplo, para assistir filmes e séries. Afinal, apesar de ser um produto profissional, seu usuário também tem horas de lazer. No modo apresentação, o XPS fica com o teclado apoiado sobre a mesa e é uma forma bastante prática para ser usada em pequenas reuniões, quando as pessoas estão ao seu redor e assuntos mostrados na tela estão sendo discutidos. O XPS tem configuração bem robusta. O processador é um Intel Core i7 que é voltado para mobilidade. Ele alterna sua velocidade entre 0,6 e 3,6 GHz para proporcionar alto desempenho e grande economia de bateria, sob demanda. São 8 GB de memória RAM, que é um largo espaço para carga de programas e também favorece o desempenho. Armazena programa e arquivos em uma unidade SSD de 128 GB, que é baseada em memória flash e não disco magnético. É muito rápido e o espaço pode ser complementado com um cartão microSD. São 2 conectores USB do tipo C, onde também são DisplayPort e interface Thunderbolt 3. Os 2 podem ser usados para carregar o notebook, como também prover energia para carregamento de um dispositivo externo. Soma-se à segurança do sensor biométrico de impressão digital o processo multifator de autenticação. Também aceita Smart Card e pode ser complementado pelo Dell Data Protection and Encryption. Vem com uma fonte de alimentação bem pequena e leve. Também um útil adaptador USB do tipo C para USB comum. Conta também com conector para headset e fone de ouvido. Quero destacar a estética e o acabamento na construção do XPS, com elementos em alumínio e fibra de carbono. Preciso destacar aspectos de usabilidade, desempenho e velocidade do XPS. O processo de inicialização do XPS 13 é muito rápido. Entre apertar o botão e chegar na tela que é solicitada a impressão digital, são apenas 13 segundos. Em seguida, mais rapidamente ainda, o Windows está carregado. Como o XPS 13 vem equipado com SSD, que é um dispositivo de armazenamento baseado em memória, ele não usa discos magnéticos, pratos, peças que giram, e ele consegue ser pelo menos de 6 a 7 vezes mais rápido que um disco rígido convencional. Mas não é só na inicialização que sentimos essa melhoria. Por exemplo, um programa como o Word estará pronto em 4 segundos. Iniciar o trabalho com um texto complexo, longo, cheio de imagens, não demora mais que outros 5 segundos. A carga de qualquer programa também é muito beneficiada por essa tecnologia. É um conjunto: processador rápido, memória de 8 GB, que é mais que suficiente, e a carga dos programas e documentos favorecidas pelo SSD. O que interessa para o usuário de um equipamento assim é agilidade e produtividade.
Em sua rotina, o tempo é sempre escasso, tudo tem que ser muito bem feito e em pouco tempo. Resultados diferenciados são esperados. É muito comum compor documentos nos quais há informações vindas de muitas fontes diferentes, tabelas, imagens e coisas assim. O notebook precisa ser capaz de lidar com fotos, figuras, recortes, pega daqui, leva para lá, redimensionar. Mas não é só isso. As pessoas têm hoje em dia uma imensa quantidade de e-mails para gerenciar e cada vez fica mais moroso até mesmo abrir um Outlook. Uma boa parte do tempo de um executivo é gasto manipulando e-mail, lendo, respondendo. Precisa ser ágil. Pesquisar a caixa postal por destinatários, assuntos, é muito comum e tarefa normalmente lenta, mas o XPS tira de letra. Procurou, achou um conjunto de e-mails e facilmente conseguimos navegar sobre eles. Não interessa qual seja a ferramenta, software, programa, o comportamento do XPS é sempre dessa forma que estamos observando. Ele foi projetado para ter esta personalidade. Seu usuário potencial é um alto executivo de empresa, um CEO, um CIO, um alto diretor, profissionais que precisam de desempenho e grande mobilidade, leveza e autonomia de bateria. Com certeza, também precisa ter agilidade quando vai consumir notícias, sites que contenham artigos de seu interesse, aquilo que lhe diz respeito no seu mundo profissional. Autonomia de bateria é tudo para o usuário do XPS. Ele não quer ver tomadas e carregadores o dia todo. Foram testadas situações diferentes. No caso extremo, um processamento máximo de vídeo e cálculo 100% do tempo. É uma situação teórica pelo imenso grau de exigência e mesmo assim foram 5 horas de autonomia. No modo que chamo de normal, fiquei trabalhando como faço habitualmente, e-mail, navegação web, textos, atender telefone, uso de planilha, pausa para o café, e assim consegui 11 horas e meia. Em stand-by, sem trabalhar, mas com a tela ligada todo o tempo, foram mais de 16 horas. Este é o limite máximo de autonomia possível. E assistindo vídeos no Netflix de forma contínua, pelo Wi-Fi, situação que gasta mais bateria do que ver vídeos já baixados, obtive mais de 8 horas. Definitivamente, o XPS 13 entrega para o seu usuário exigente a autonomia de bateria que ele espera de uma máquina desse tipo. O XPS é leve e muito portátil. Tem vários modos de uso, como um verdadeiro canivete suíço. Traz um ótimo teclado retroiluminado e é importante dizer, no padrão americano, sem o cedilha por ser equipamento importado. O touchpad é bem sensível e muito funcional. Tem tela sensível ao toque e um visual sofisticado, além de ser extremamente rápido. Isso tudo explica a ótima usabilidade do XPS 13 modelo 9365 2 em 1 que testei. Ele é vendido de uma forma diferenciada por ser voltado para CEOs, CIOs e altos executivos. É um dos produtos mais exclusivos e o produto top da Dell no segmento de ultramobilidade, oferecido para clientes neste perfil. Pode ser encomendado pelo 0800 da empresa e também está disponível na rede de canais. A avaliação completa pode ser lida no site FX Review no link abaixo.